Turminha, o professor vai falar um pouco para vocês sobre os números. É isso aí, os números. Vocês sabiam que nem sempre os números existiram? Teve uma época, muito tempo atrás, que eles não existiam. Você sabe como é que as pessoas contavam? Era com pedrinhas, com sementes. Eles levavam um saquinho. Nossa, o irmão do professor tá tudo sujo de escrever, vai. Eles levavam umas pedrinhas numa bolsa. Por exemplo, um pastor de ovelhas. Se queria contar as ovelhas, se estava tudo certo, cada vez que passava uma ovelha pela porteira, eles tiravam uma pedrinha do saquinho e colocavam no chão ou em outro lugar, em outra bolsinha, e iam contando para saber quantos tinham. Aí, assim, quando tinha muitos animaizinhos, o que eles começavam a fazer? Eles começavam a juntar. Por exemplo, assim, ó, eles juntavam de 10 em 10. Ó, vamos supor que um pastor de ovelhas tem bastante ovelhas, tem 20 ovelhas. Eles faziam assim, ó, que para ficar mais fácil de contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí desses 10 aqui são 10 unidades. Nós já ouvimos falando sobre isso, não ouvimos? Então, ó, a cada 10 unidades, eles faziam uma dezena. Isso aqui é igual a uma dezena. Uma dezena, tá? Isso aqui que eles faziam. Porque assim, aí em vez de eles contar um por um, eles contavam de 10 em 10. Então sabia que cada 10 equivaliam a 10 dezenas. Por exemplo, ó, deixa o professor pegar uma coisa aqui para vocês entenderem. Então eles juntavam, ó, a cada 10 macarrão, eu vou pegar macarrão para vocês entenderem. A cada 10 macarrãozinho, eles pegavam um macarrão grandão. A cada 10 macarrãozinhos, eles pegavam um grandão. Então, ó, a cada 10 unidades, eles juntavam aqui, formava um macarrãozão. Então, se a pessoa tinha muita ovelha, eles iam juntar de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50, para ficar mais fácil. É aí que vem a ideia de unidade e a ideia de dezenas. Se uma dezena, que é um macarrão, contém 10 unidades, fica bem mais fácil de contar desse jeito, porque daí em vez de contar de 1 em 1, eles começam a contar de 10 em 10, depois de 100 em 100, que é a centena, de 1000 em 1000, que é milhar, e assim por diante. No caderno de vocês, por isso que vocês montam daquele jeito em casas. A casa das dezenas e a casa das unidades. Não é assim que vocês fazem? Dezenas e unidades. Vamos pegar, por exemplo, o número 25. Então, o 2 equivale às dezenas e o 5 equivale às unidades. Ou seja, ele ajuntou duas vezes o 10. Ele ajuntou para ter duas dezenas. Então, por isso que tem 20. De 10 em 10, formou 20, duas dezenas, que é esse macarrãozão grandão aqui, que o professor está mostrando para vocês. Então, se uma dezena tem 10 unidades, então 20 tem duas unidades, porque 10 mais 10 é 20, certo? Então, a casa das dezenas fica o quê? O 2, que veio para aqui, certo? E o 5, que são 5 macarrãozinhos assim, ó, vem na parte das unidades, que fica aqui. Ok? É por isso que a gente separa em casa das dezenas, em casa das unidades. De tanto as pessoas agruparem os números assim, ficou mais fácil de contar. Uma dezena equivale a 10 unidades. Então, a dezena fica aqui numa casa, as unidades ficam aqui na outra. Tá certo? Mas aos pouquinhos, isso aqui só foi uma informação para vocês, que eu queria fazer um complemento dos números para vocês conhecerem a história dos números, tá bom? Obrigado. Amanhã o professor passa para montar uma conta de mais e uma continha de menos.